Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Bom dia a todos, eu me chamo Samara Vieira, sou nutricionista e hoje eu vou falar com vocês sobre algumas atualizações sobre as recomendações nutricionais em indivíduos idosos com doença renal crônica. Bom, nós sabemos que tem havido o aumento da expectativa de vida e esse tem trazido desafios sem precedentes para os serviços de saúde. E nessa transição demográfica, naturalmente, o número de casos de doenças crônicas não transmissíveis têm aumentado. E dentre essas doenças crônicas, a gente tem também o aumento da prevalência da DRC, que hoje já atinge cerca de 10% da população mundial. Bom, e quando falamos da doença renal crônica, ela também, além de ter o cargo da doença, é importante pensar em como que o estado nutricional do indivíduo é afetado por conta das mudanças metabólicas e características da doença também. E bom, nós temos recomendações nutricionais que são muito específicas e até severas para esses indivíduos com doença renal crônica, porque o objetivo dessa terapia é de prevenir e retardar a progressão da doença renal crônica, né? E dessa forma também diminuir os sintomas e o desconforto que o paciente tem com a perda da função. Mas então, a gente chega num ponto que é questionável qual que deve ser a abordagem nutricional, pois aqueles indivíduos que são idosos e que têm a doença renal crônica, muitas das vezes eles têm um pior estado nutricional e, lógico, a doença. Então, nós temos recomendações, nós temos caminhos que são completamente opostos um ao outro. Então, naqueles indivíduos idosos, a gente tem que o objetivo da terapia nutricional é evitar a desnutrição e a perda de massa muscular. E a recomendação de proteína para esses indivíduos é que seja de 1 a 1,2 gramas, de acordo com a ESPEN, por quilo de peso, né, por dia. Já para aqueles indivíduos com doença renal crônica, o objetivo é prevenir e retardar a progressão da doença. E isso, para conseguir isso, a recomendação de proteína para aqueles pacientes que estão em fase não dialítica é de 0,55 a 0,6 gramas por quilo por dia, de acordo com a CADOC de 2020. Mas, assim, nós já percebemos que, devido a essas recomendações serem muito opostas umas às outras, né? E quando a gente fala em indivíduos idosos que também é claro que aquele indivíduo idoso, a prevalência de doença renal crônica em idosos é maior do que naquela população mais jovem. E pensando nisso, já a própria recomendação da CADIGO de 2024, recém-lançada, também já aumenta o aporte de proteína para esses indivíduos, né? Pensando no bem-estar e na qualidade que esses indivíduos vão ter. E bom, o grande desafio quando a gente vai tratar indivíduos com doença renal crônica e que sejam idosos é justamente esse. Qual que deve ser a abordagem nutricional? O que seria o melhor para o paciente? Então, nós sabemos também que esses pacientes com doença renal crônica, eles têm essa perda de massa magra, um quadro de desnutrição muito evidente. Então, muitas das vezes, os profissionais de saúde, eles ficam nesse impasse, né, de qual deve ser a abordagem que seria o melhor para esse paciente.
E, bom, pensando nisso, essa revisão ela foi publicada justamente para tentar, ela foi elaborada justamente para guiar esses profissionais de saúde sobre qual deve ser o alvo prioritário de cuidado, a partir então de uma avaliação minuciosa e individual. E assim, eu recomendo fortemente a leitura dessa revisão. Ela traz muitos aspectos e aqui eu vou focar somente naquele aspecto mais prático de como que deve ser essa tomada de decisão. Mas a leitura ela é importantíssima porque traz muitos aspectos sobre como que é a abordagem, como que é esse indivíduo idoso com doença renal crônica, como que é o indivíduo com doença renal crônica que é idoso. Bom, então basicamente, assim, a maior recomendação que eu posso deixar a todos é que a abordagem nutricional, ela deve ser pesada. Então a gente tem que ver o indivíduo como um todo, então vai fazer a avaliação minuciosa desse indivíduo e aí considerar. Esse meu paciente, ele é um idoso com doença renal crônica? Porque, por exemplo, ele pode ser idoso e aí ele já está com diagnóstico de desnutrição, de perda protein energy wasting, que também é uma forma de perder massa muscular. Às vezes ele está no estágio 3A a 3B e ele está com a progressão lenta dessa doença. Além disso, ele tem comorbidades e a expectativa de vida, ele tem muitas comorbidades e a expectativa de vida dele, assim, às vezes ele já está com a idade avançada, a expectativa de vida dele não é muito longa, então deve ser considerado todos esses fatores para a gente conseguir identificar esse indivíduo que é idoso e com doença renal crônica. Então, percebam que o cenário pior e aquele que precisa de mais atenção no momento é justamente a parte que envolve o estado nutricional desse idoso e a qualidade de vida dele, e não a parte da doença. Então, o tratamento da doença não vai ser o foco principal para esse indivíduo. Agora, quando a gente fala naquele paciente que ele possui doença renal crônica e é idoso, mas a gente precisa avaliar, e a gente avalia primeiro que o que mais precisa de urgência de cuidado é a doença renal crônica para fazer a estabilização desse paciente. Então, às vezes, ele está com a doença avançada, então, nos estágios 4 e 5, sem diálise ainda principalmente. E ele está com rápido declínio da função, sintomas urêmicos que afetam a qualidade de vida, mas ele está até com o estado nutricional adequado. Então, esse indivíduo, o foco tem que ser em minimizar os danos da doença, em retardar essa progressão, para ele ter uma expectativa de vida maior, né? Então, a grande recomendação dessa revisão é fazer esse ponderamento, né? Ele é um idoso com doença renal crônica e a doença renal crônica ela está estabilizada, ela está progredindo de forma lenta, não tem trazido tanta carga ao indivíduo, e a gente tem que focar na melhor qualidade de vida dele, em fornecer o aporte proteico e calórico suficientes para que ele tenha uma recuperação do estado nutricional e possa ser mais independente. Ou ele é aquele paciente que está muito instável, com a piora o declínio da função renal prejudicado e rápido. Então, a gente precisa agir contra os sintomas que esse paciente está tendo e também para tentar reduzir a carga da doença, né? Mas o foco vai ser a doença renal crônica e não o indivíduo. Bom, e pensando nisso, a gente tem algumas formas de chegar a esse objetivo, né? Então, quais são as abordagens e sugestões? Primeiro, a primeira sugestão é que seja feita a identificação do problema-alvo. Então, você vai avaliar o paciente, vai ver se ele está com a progressão lenta, se ele está com a progressão acelerada, quais são os sintomas que esse paciente tem, como que está o estado nutricional desse paciente. E também depois deve ser feita o estabelecimento de parâmetros de avaliação para fazer o acompanhamento devido desse paciente. Bom,
E aqui estão as abordagens e sugestões, né, para essa terapia nutricional individualizada. Bom, e lembrando que o tratamento nutricional ele deve ser prescrito após uma decisão compartilhada entre a pessoa com DRC e a equipe de saúde. A prescrição nutricional deve levar em conta os recursos locais, bem como os desejos e estilo de vida da pessoa que necessita de tratamento. Bom, então, o primeiro passo que a gente tem que fazer na tomada de decisão é a identificação desse problema dominante. Então, ele é um idoso com DRC ou ele é um paciente com DRC e idoso? Então, primeiro a gente tem que fazer o estabelecimento de metas de cuidado que sejam realistas, então que melhorem a qualidade de vida desse indivíduo e que permita que ele atinja suas metas de vida e minimize os sintomas e o tratamento. Bom, e dentre esses objetivos clínicos, os principais é avaliar e evitar diálise, manter ou melhorar o estado nutricional e a qualidade de vida, obviamente. Então, para esse indivíduo, a gente vai fazer toda essa ponderação para ver qual que vai ser o melhor para esse indivíduo. E sempre pensar na qualidade de vida, minimizar os sintomas e a carga do tratamento. Bom, já a segunda etapa é justamente estabelecer esses parâmetros para serem utilizados como uma forma de garantir a prestação adequada desses cuidados nutricionais. E bom, primeiro é fazer a avaliação da percepção do paciente. Então, esse paciente, é claro que você vai fazer o acompanhamento, vai levar em conta quais são os sintomas e o impacto que a dieta está tendo na vida do paciente, porque a dieta ela é muito restrita e muitas das vezes ela impacta não somente no ato de comer em si, mas a dieta ela vai ter um impacto na vida social desse paciente, e se ela impactar a vida social desse paciente, também vai ter um impacto na saúde mental desse paciente. Então, a gente tem que ter todo esse parâmetro, a gente tem que ter toda essa questão, levar em consideração tudo isso, para a gente estabelecer e para também ir acompanhando o paciente durante esse tratamento dele, para ver se está adequado ou não. Bom, então, tem que levar tem que levar em conta também, né, além dessa avaliação de como que está a autopercepção do paciente em relação ao tratamento escolhido, a gente também tem que fazer o acompanhamento do estado nutricional. Então, deve ser monitorado esse estado nutricional. E é claro que essa monitorização ela vai ser feita a partir do apetite, avaliação do apetite do paciente, do próprio exame físico com ele, antropometria. E também devem ser feitos, então, implementar a avaliação funcional do paciente para ver como que está. Se for aquele paciente que é idoso com doença renal crônica, com o aumento do aporte proteico e do calórico, obviamente, esse paciente ele está conseguindo se desenvolver melhor, ele está conseguindo ganhar peso, ele está sendo mais independente, a força, ele está com melhora de força, função e massa muscular. Então, a gente tem que avaliar tudo isso e às vezes usar a antropometria, a bioimpedância e até mesmo a força de impressão manual é um método de fazer essa avaliação e de fazer esse monitoramento. Então, é muito importante que na hora de fazer esse acompanhamento e ficar observando como que esse paciente tem respondido ao tratamento escolhido, é muito importante a gente levar toda essa percepção do paciente em conta e também essa avaliação do estado nutricional para que a gente consiga chegar num objetivo em comum e avaliar mesmo se tá adequado ou não. Bom, e aqui eu trouxe já um exemplo para a gente praticar e conversar sobre como que pode ser essa aplicação na prática. Bom, então uma professora de matemática aposentada de 84 anos que mora com o marido em uma cidade grande é aconselhada a começar a se preparar para a diálise quando a sua taxa de filtração glomerular estiver abaixo de 15 ml por minuto
e ela foi diagnosticada com nefropatia por IgA por biópsia renal realizada há 40 anos. E ela leva um estilo de vida ativo e independente. Seu IMC é normal baixo para a idade, ela está com 21 quilos por metro quadrado. Ela é hipertensa, mas está controlada, e ela solicita uma segunda opinião sobre a diálise e afirma: minha vida não será longa, não me importo com o que posso fazer, exceto que não quero começar a diálise. Bom, no momento do encaminhamento, ela já está em boas condições clínicas e seu nível de ureia é de 180 mg por dl, miligramas por decilitro, e com níveis de albumina aceitáveis para a idade, 3,5 gramas por decilitro. A entrevista nutricional revela elevada ingestão proteica considerada... Ixi, cortou. Bom, a entrevista nutricional revela elevada ingestão proteica considerada adequada para a idade, de 1,2 gramas por dia a cada quilo. Bom, então nessa paciente, o que a gente pode observar é que o objetivo dela é de evitar o início da diálise. Então, ela não quer começar a fazer a diálise. E a gente sabe, né, que quando o paciente ele começa a diálise, ele vai ter um aporte proteico maior por conta das perdas que acontecem durante a realização da própria diálise. Mas, se ela quer continuar no tratamento conservador, não dialítico, ela tá até que com a recomendação de proteína alta, certo? E ela tá também com a ureia muito alta. Então, nesse caso, o principal a se levar em consideração é que essa paciente, ela precisa, o principal objetivo para ela seria retardar a perda da função renal. Então, tentar evitar a progressão da doença para ela ficar ainda, para ela ter menos sintomas menos sintomas urêmicos que podem causar a perda da qualidade de vida dela, é claro. E o principal objetivo é fazer com que ela reduza, então, a ingestão proteica. É claro que essa redução ela também tem que ser feita de forma gradual, para que o paciente ele não tenha uma mudança abrupta da realidade dele. E isso também, claro que se ele tiver essa mudança abrupta, ele vai ficar pior na qualidade de vida dele e também na própria adesão ao tratamento. Então, deve ser feita essa redução gradual da ingestão proteica dela, até que a gente consiga ver uma estabilização do quadro. Então, deve ser acompanhada por exames bioquímicos. Também deve ser continuada feita a avaliação do estado nutricional dela, que é assim, a gente sabe que para um indivíduo de 84 anos, um IMC de 21 é baixo, então ela está com perda de peso, não está com perda de peso, mas ela pode desenvolver até uma desnutrição. Então, o objetivo desse tratamento nessa paciente é de justamente diminuir gradualmente a oferta proteica dela até que a gente consiga alguma estabilização do quadro e aí possa até ter a manutenção desse aporte proteico. Bom, é isso. Muito obrigada.